Muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta aula Filosofia e Vida com o Padre Romão. Depois de, na aula passada, termos falado da liberdade, ok? Onde afloramos que a liberdade não é um presente que nos é dado, mas uma ação que se desencadeia ao longo da história do percurso humano. Hoje quero dar continuidade com essa temática, mas refletindo a questão da liberdade, segundo os existencialistas. Eu vou começar essa reflexão com uma frase de Dostoiévski, ok? Que ele escreveu na sua obra Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Aí sim se situa o ponto de partida do existencialismo, queridos. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Fica o homem por conseguinte abandonado, já que não encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade a que se apegue. Antes de mais nada, há desculpas para ele. Se com efeito a existência precede a essência, como dizia João Paulo Sartre, não será nunca possível referir uma explicação a uma natureza dada e imutável. Por outras palavras, não há explicação do determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade, segundo os existencialistas. Se por outro lado, Deus não existe, nem encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, ok? Justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas, ok? E aquilo que João Paulo Sartre traduziu com esta célebre frase: o homem está condenado a ser livre, ok? Condenado porque não se criou a si próprio, no entanto livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. O existencialista não crê na força da paixão. Não pensará nunca que uma bela paixão é uma torrente devastadora que pode conduzir fatalmente o homem a certos atos e que, por conseguinte tal paixão, também se torna uma desculpa. Pensa assim que o homem é responsável por essa sua paixão. O existencialista também não pensará que o homem pode encontrar auxílio num sinal dado sobre a terra e que o há de orientar, porque pensa que o homem decifra ele mesmo esse sinal como lhe aprover. Quer dizer, para o existencialista, o homem é o super-homem de Nietzsche. O homem pode tudo, ok? Aliás, podemos buscar aqui a frase de Pong, ok? Quando diz: o homem é o futuro do homem, ok? Esta frase pode ser exata, ok? Somente se entender que tal futuro está escrito no céu, que Deus o vê. Nesse caso, torna-se depois um erro, até porque nem isso seria um futuro. Mas se entender por isso que seja qual for o homem, tem um futuro virgem que espera, então essa frase torna-se exatamente certa. Este é o drama da liberdade, ok? A liberdade é o poder próprio do homem de fazer tudo aquilo que não prejudique ninguém. Encontramos exatamente esta ideia, este pensamento na Declaração dos Direitos do Homem, ok? De 1791. Liberdade, por conseguinte, é o direito de fazer e empreender tudo aquilo que não prejudica os outros. O limite dentro do qual todo homem pode mover-se inocuamente em direção ao outro é determinado pela lei, assim como as cercas marcam o limite ou a linha divisória entre duas terras. Trata-se da liberdade do homem como de uma mônada isolada dobrada sobre si mesmo. E na Constituição de 1793 encontramos: o direito à propriedade é o direito assegurado a todo cidadão de gozar dos próprios bens, renda, dos frutos do seu trabalho, da sua indústria, como melhor convier. O direito humano à propriedade privada. E hoje nós não nos surpreendemos que a liberdade do homem é sempre coartada, é sempre interrompida, é sempre sabotada pelos homens detentores do poder. O homem virou o super-homem do outro. O homem pensa que pode construir o futuro do outro, do seu próximo, do cidadão, enfim. Portanto, a liberdade, não existe liberdade sem responsabilidade. A responsabilidade é sempre fruto de uma vida boa, de uma vida virtuosa. Não há virtude na
não há virtude onde os direitos da pessoa humana continuam a ser coartados e sabotados. Se não há virtude nisto, também não há responsabilidade. Se não há responsabilidade, não há liberdade. E não se pode imputar a responsabilidade de alguém que não é livre. Por isso, podíamos cair novamente naquela frase de Dostoiévski, ok? E dentro de uma interpretação mais existencialista, mais concreta ou contemporânea. Se o estômago reclamar pela fome, a lei não vai vigorar. Se a lei não vigorar, é inútil nos unirmos como povo. Entretanto, as coisas estão completamente relacionadas. Quando não damos liberdade ao homem, o homem se torna irresponsável. Na irresponsabilidade, o homem rouba, o homem mata, o homem não se assume a si mesmo, o homem foge das suas responsabilidades, o homem desconhece os seus deveres e as cadeias não podem ter sentido de existência. Ou construímos as cadeias, entretanto, damos comida, salvaguardamos o direito da pessoa humana para imputá-los a responsabilidade, ou fechamos as cadeias e continuamos a coartar a liberdade da pessoa humana, porque também não são as grades sinônimo de prisão, nem a rua sinônimo de liberdade. A questão sempre é da consciência. Por isso, a liberdade é aquilo que todo homem quer, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de locomoção, a liberdade de associação, enfim, todas essas liberdades devem ser salvaguardadas no Estado de Direito democrático. E quando até se controla o pensamento, já não é salvaguardar a liberdade, nem incriminar a liberdade, é mesmo criar uma lei da selva, é desumanizar, é animalizar o povo, é animalizar o Estado. Pode acorrentar as nossas palavras, pode acorrentar as nossas mãos, ninguém consegue acorrentar o pensamento. Por isso, os Estados totalitaristas têm medo daqueles que não têm medo. O homem é livre quando pensa, o homem é livre quando exterioriza o seu pensamento, o homem é livre quando está disposto a dizer sempre a verdade. Obrigado por esta aula. Seja homem vertical e coerente, defenda a sua liberdade, embora saibas que tu não és livre em absoluto. Tens condicionantes, ok, naturais e culturais, senão mesmo também sociais. Obrigado.